tarde. Kevin, vamos falar agora de lá fora? Se tem alguma destaque aqui local, a gente pode ir lá pra fora. Vamos lá pra fora. Tem muito disso, tem esses novos nomes pro Fed, tá aparecendo ali, né? Deixa eu soltar o nome, vamos ver como a galera reage. Até a Michelle Bauman entrou ali, outra que votou contra, mas são vários nomes ali na lista. O engraçado é que o Trump votava em 3. Mas agora a notícia é que tem mais nomes, mas que a Casa Branca quer definir, quer divulgar no outono lá do hemisfério norte. Que é a primavera aqui no Brasil. A primavera aqui começa em 2025, quando aqui em setembro, no final de setembro. Se começa a primavera aqui, começa o outono lá. Então teremos aí um pouquinho mais de um mês, para a Casa Branca divulgar o novo nome do Fed. E aí, o Kevin, dos nomes que foram divulgados até agora, qual é o nome que mais te agrada? Se é que tem algum nome que te agrada? Como você está avaliando essas discussões? E cada semana surge um novo nome. Uma hora o Christopher Waller, agora a Michelle Bauman. E por aí o mercado vai tentando antecipar isso, Kevin. Tá difícil, né, Medina? Acho que o mais importante é a gente tentar entender o quanto o Trump, ele de fato vai tentar nomear alguém ali que é muito submisso a ele, né? Porque eu acho que esse é o grande risco, que o mercado obviamente vai começar a colocar aí talvez uma independência menor do Fed. E aí, enfim, você pode ter aquele cenário que, apesar dele nomear um nome que talvez seja um pouco mais dovish, mais pró-corte de juros, isso não necessariamente faça com que a curva de juros caia, né? Talvez você até tenha uma inclinação da curva lá fora, né? A parte curta caia mais, já na expectativa de cortes, pelo nome mais dovish que o Trump nomear, mas a parte longa, ela poderia até subir, né? Já com uma expectativa de inflação mais alta a longo prazo, porque ele talvez coloque o nome lá que vai estar mais preocupado em agradar o Trump, né, cortando juros, do que, obviamente, controlando a inflação. Então, é muito difícil, né, essa nomeação do Trump. Acho que o Bessent vai fazer um bom trabalho ali ajudando ele com esse nome. O Bessent é um cara de mercado, então ele sabe também como essas expectativas elas acabam gerenciando ali os preços de mercado. Então, obviamente, acho que o Bessent vai ajudar bastante o Trump nessa nomeação. Olhando aqui, né, um cenário como um todo, Medina, eu acho que os nomes assim que o mercado aceitariam mais é o do Kevin Walsh e do Waller, né? Eu acho que são nomes que eles já trazem esse peso do comitê, né, do Fed, porque são membros, né? O Waller é membro atual, o Walsh já foi membro anteriormente. Inclusive, eu acho que ele até poderia ser visto como um cara mais hawkish, porque ele abandonou o Fed por conta do início, né, do quantitative easing, né? Ele não concordava com o quantitative easing e ele abandonou o Fed como membro do comitê naquela época. Então, assim, ele é até um nome que o mercado sabe que, assim, ele não se submeteria 100% ao Trump. Ele não necessariamente chegaria para o Fed para cortar juros, até porque o Trump já deu declarações que ele só vai indicar alguém que tem um discurso pró-corte, importando que as projeções indicam, né? Ele quer alguém que vote, que seja a favor de cortes, pelo corte, que traga um discurso de corte. Todos esses nomes, né, que veicularam no mercado, eles têm dito que eles têm tido um discurso parecido com o do Trump, né? São a favor de cortes de juros, né, no curto prazo. A questão é como o mercado vai ler isso é a favor do corte anyway, né? Ou aquele corte quando tem espaço. E eu acho que o importante por exemplo, o Waller, ele é um dos que defende o corte de juros, mas dificilmente ele seria um cara que cortaria a qualquer custo, né? Ele tem essa função e essa expectativa de, por já ser membro do comitê, né, de já ser membro do Fed, de ele ter um controle, caso necessário, da inflação. Ele seguraria a onda, né? Digamos assim, ele bateria de frente com o Trump, talvez, né? E o Kevin Walsh também é esse nome. Agora, os outros nomes, né, que tem apontado mais, aí eles são nomes um pouco mais dovish, né? Por exemplo, o Kevin Hassett já é um nome um pouco mais dovish, né? Que é um cara que é mais próximo do Trump nesse sentido. Então, é difícil. Eu acho que se o Trump ele tem que acabar pecando, talvez, eu acho que pelo Waller ou pelo Kevin Walsh. Acho que são os nomes mais favoráveis do mercado para ele nomear nesse momento. Então, acho que qualquer outro nome que ele traga, talvez até piorem, de certa forma, as expectativas de inflação para frente.
né? E, obviamente, também tem essa questão do Shadow Fed, né? O quanto essa pessoa, né, que for nomeada vai conseguir influenciar os outros membros do comitê, sendo que o Powell segue até maio do ano que vem. Né? Então, obviamente, o Powell ainda vai fazer algum preço nesse meio do caminho. Então, é muito importante essa nomeação agora. Acho que talvez seja um ponto mais chave aqui, quem o Trump vai nomear. Hoje, a informação, né, que a Bloomberg trouxe, só pra gente registrar aqui também, Michelle Baumann, Philip Jefferson, Lori Logan, do Fed de Dallas, que não necessariamente trouxe votos abertos a corte de juros, né? A Baumann votou por corte de juros na última reunião. E a pessoa que está à frente dessa sucessão do Jerome Powell, as informações dão conta que é o secretário do Tesouro Scott Bessent. E aí você citou, além dos Kevin, né, o Kevin Hassett e o Kevin Harsh, tem o Christopher Waller, mas também se falou na semana passada do James Bullard, do ex-dirigente lá de St. Louis, e o Mark Summerlin, que foi conselheiro econômico lá na época do George W. Bush. Hassett, Warsh, Waller e Bowman já demonstraram apoio às taxas mais baixas. Se você for citar, se era para colocar uma ficha de apostas, seria no Waller. Acho que ou Waller ou Kevin Warsh. Ou Kevin Warsh. É um dos dois. Tem surgido alguns nomes, né? Eu acho que ele, principalmente o Bessent, né? Como ele tá tomando um pouco mais à frente disso, como eu falei, o Bessent ele é um cara de mercado, então ele sabe brincar com essas expectativas. A Logan, quando a gente pega o discurso dela, ela é bem cética em relação a corte de juros, né? Até estranho ter o nome dela ali. Acho que faz parte da estratégia do Bessent. Faz parte de controlar, né? Porque acho que de jogar nomes. Se ele joga nomes pro mercado precificar, nomes rocks, assim, nomes já pró-cortes, o mercado ele já vai pedir vários cortes, né, de juros. Aí também tem esse cuidado na hora da divulgação e o Bessent sabe disso. Perfeito, o Bessent tá tentando ver o que faz preço, né? Então, ele joga vários nomes, eu acho que ele tá tentando entender aí como o mercado precifica cada um desses, mas eu acho que no final do dia tá entre 3 nomes, né, que é o do Kevin Warsh, o Kevin Hassett e o Waller. Acho que são um dos 3. E entre esses 3 eu acho que o que o Bessent talvez tente influenciar mais o Trump a colocar seja entre o Waller e o Kevin Warsh, porque são nomes que já são membros ali do comitê, né? Que eu acho que o mercado viria com um pouco mais nomes mais precisamente escolhidos assim, e que não seriam seriam nomes que talvez o mercado entendesse como ainda mantendo a independência do Fed. Né? Acho que um nome como Kevin Hassett, talvez o mercado questione isso de certa forma. Bom, Kevin, e aí tivemos hoje movimentações em torno de Nvidia, né? Tem essa questão ali de trazer parte da receita para os Estados Unidos. Teve um espectador que mandou. Na prática, né? O que a gente está falando com outras palavras é que Nvidia, ao trazer 15% da receita de vendas de chips de inteligência artificial à China, tem que repassar isso para o governo americano. É uma maneira simpática a gente falar que a Nvidia está pagando imposto, né? De 15%. Basicamente seria isso. Mas o papel hoje, ele acabou, né, o Kevin, devolvendo na parte final boa parte dos ganhos. E eu queria que você explicasse pra galera, faz sentido essa movimentação pra Nvidia? Não só a Nvidia como a AMD. O Trump comentou que os chips que ele permitiu a venda pra China são os chips antigos. Pra Nvidia, acho que fica mais claro, né, Kevin? Pra ela, vale a pena pagar esse pedágio de 15% do que não ter à disposição o mercado chinês. Pode sim, né, se dizer que é uma forma de imposto, né, mas é uma forma rara de imposto, né, acho que a gente nunca viu isso antes, né, de qualquer forma a empresa ainda continuaria pagando os impostos normais e ainda teria essa taxa, digamos, adicional. O Gabriel Ponte falou que é algo nunca antes visto no mercado e tem alguns analistas, né, que criticaram, né, essa medida. Eu vi numa reportagem da Bloomberg, por exemplo, o capitalismo de compadrio, né, de compadre, nos Estados Unidos ali. Como que você avalia? Perfeito, Kevin? Porque pensa bem, né, Medina, assim, o Trump ele saiu de um cenário de eu vou fazer deals
com outros países do mundo para um cenário de eu vou fazer deals com empresas. Né? E é isso que ele está fazendo. Né? Ele está agora... O trade war agora não é com outros países, é com as empresas. Né? Então é isso que ele está fazendo. E a NVIDIA não é nem o primeiro exemplo. Né? Ele fez a mesma coisa com a Apple. Foi lá, ficou criticando a Apple, falou inclusive que ia taxar os iPhones, né, da Apple, e chegou em um trade deal com a Apple. Né? Agora a Apple está prometendo aí investir 600 bilhões de CAPEX nos Estados Unidos para tirar, né, essa influência maléfica do Trump de cima dela. Né? O que é engraçado, né? Porque a Apple tem um CAPEX aí dos últimos 4 anos, né, anualizado, em torno de 40 bilhões de dólares, 40, 50 bilhões de dólares. Então assim, você está falando de investir 10 vezes mais esse CAPEX nos próximos 4 anos, né? É um número meio insano até de se pensar que a Apple faria. Dificilmente eles conseguiriam fazer tanto CAPEX, deve ter outras coisas inclusas aí. E aí quando você pensa para a NVIDIA, é a mesma coisa, né? Ele está fazendo deals com as empresas. E aí o problema que a gente enxerga nisso, acho que o principal quando você fala de empresas com tamanho suficiente para brigar, bater de frente, é uma coisa. Quando você fala dos Estados Unidos, né, das pequenas empresas, das small caps, essas dificilmente vão conseguir uma cadeira de negociação com o Trump.